Bem-vindos, boa noite, que Deus abençoe a sua vida, que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo mais uma vez. Que bom ter você aqui conosco, que bom que temos mais uma oportunidade de estarmos na presença do Senhor, louvando a Deus, agradecendo por aquilo que Ele nos tem feito e também aprendendo com a sua palavra e orando. É verdade que nós temos aqui um intuito muito claro, muito objetivo, de buscar a Deus. E como fazer isso de forma eficaz, de forma positiva, de forma produtiva, de forma adequada à palavra do Senhor? Primeiramente, conhecendo o que a Bíblia nos diz, buscando entender o que a palavra de Deus tem a dizer para a nossa vida nos dias de hoje. Porque a palavra de Deus é viva, e ela se renova, e ela se faz atual, mesmo tendo sido escrita há muito tempo atrás. Segundo, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, confiando que Ele tudo pode fazer, confiando que Ele é o nosso sustento, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa rocha e também o autor e o consumador da nossa fé. Além disso, temos que buscar a nossa vida no altar de Deus em oração. Porque sem orarmos, queridos, não chegaremos a parte alguma. Visto que a oração, ela coloca em funcionamento a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus. E se nós não nos relacionarmos com esse Deus, por certo que estaremos à mercê das nossas próprias forças, da nossa própria sorte, e aí ficando reféns das nossas próprias limitações. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse a presença de Deus? O que seria de nós se não fossem as mãos poderosas do Senhor estendidas em nossa direção? Como é que nós poderíamos fazer? Como é que nós iríamos lidar? Como é que nós iríamos nos posicionar diante de tantas dificuldades que existem na nossa vida? Hoje mesmo recebi alguns pedidos de oração, inclusive com problemas de saúde, pessoas infelizmente infectadas pela Covid-19 que precisaram ser hospitalizadas, entre outros. E como é que nós lidamos com isso? Ora, até a medicina se vê limitada, o conhecimento, a ciência se vê limitados diante do desafio da pandemia que enfrentamos. Então, em quem podemos confiar? Nas mãos de quem nós vamos confiar? E nas mãos de quem nós vamos entregar a nossa vida? E diante de quem nós vamos nos posicionar e nos curvar e confiar? Só o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque dele, diz a palavra do Senhor, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu vou repetir. A Bíblia diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Você e eu não temos chance alguma se não for o Senhor. Se não for o Senhor, se não for o Senhor. Sabe quem é o nosso refúgio? É o Senhor. Sabe quem é o nosso rochedo? É o Senhor. Sabe quem é o nosso escudo? É o Senhor. Sabe quem é a nossa força? É o Senhor. Sabe quem aumenta, quem alimenta a nossa fé? É o Senhor. Sabe quem cuida de nós? É o Senhor. Sabe quem dá a vida e tira a vida? Quem faz nascer o sol e faz o poente? É o Senhor. Sabe quem te dá ar para respirar? É o Senhor. E não adianta, para onde quer que nós olhemos, só poderemos ver respostas no Senhor, Criador dos céus e da terra. Disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Somos total e completamente dependentes dele. Sem ele, o que diz o salmista? Vamos ler um trechinho, Salmo 124. Eu tenho citado aqui este salmo algumas vezes, mas vale a pena lermos alguns versículos deste salmo para termos uma ideia. Olha só o que diz o salmista no Salmo 124. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga.
Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Os nossos inimigos teriam nos engolido vivos, diz o salmista, se não fosse o Senhor. E ele diz mais: as águas nos teriam submergido, teríamos sido engolidos pelas águas. Sobre a nossa alma teria passado a corrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Mas o salmista, ele conclui no verso 6 dizendo: bendito o Senhor, aleluias, que não nos deu por presa aos seus dentes. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço. Receba essa palavra na sua vida nesta noite de sábado, 18 de julho de 2020. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O laço que te prendia, as cadeias, as correntes, as adversidades se quebraram. E olha o que ele diz no verso 8: o nosso socorro está em o nome do Senhor. Vou repetir. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso socorro, você precisa de socorro? O nosso socorro, seu socorro, meu socorro está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? É isso que o salmista está dizendo no Salmo 124. O que seria de nós? Vocês que já estão comigo aí, conectados através desta live, o que seria de você se não fosse o Senhor? O que seria de mim se não fosse o Senhor? Queridos, os pedidos de oração têm sido muitos e eles têm chegado até nós através das redes sociais. E nós temos nos colocado diante de Deus em oração. E toda vez que nós dobramos o nosso joelho, primeira coisa, eu até coloquei isso quando mandei um devocional para o pessoal que faz parte da minha lista de transmissão pelo WhatsApp. Quem não faz parte ainda pode mandar o contato que eu adiciono e você vai receber também o nosso devocional periódico. E hoje nós colocávamos justamente isso no nosso devocional. Queridos, nós dobramos os nossos joelhos reconhecendo a nossa total incapacidade. O que nos faz buscar a Deus é reconhecer que sozinhos, sem Deus, não conseguimos, não somos capazes, não damos conta. Eu não sei qual é o tipo de problema que hoje você enfrenta. Conheço os meus, são meus velhos conhecidos. Mas veja só, eu não consigo lidar com eles. Isto faz com que eu reconheça a necessidade de dobrar os meus joelhos e clamar a Deus, porque dependo dele, porque preciso dele, porque sou carente dele, e sem ele nada posso fazer. É bom ter vocês aqui conosco, sei que alguns já têm nos acompanhado ao longo desta semana. Que bom, que alegria, que satisfação poder contar com vocês. Mas é importante também reconhecermos que eu não tenho respostas para ninguém. Sabe quem tem? É o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Eu repito o que a Bíblia diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Você é obra das mãos do Senhor. Eu sou obra das mãos do Senhor. Somos total e completamente dependentes de Deus. E precisamos da poderosa mão de Deus estendida a nosso favor todos os dias da nossa vida. Hoje nós vamos ler alguns trechos do Salmo de número 18, que é um salmo de vitória. É um salmo de vitória, é um salmo de bênção, é um salmo de conquista, é um salmo de libertação. Mas é interessante que este salmo, escrito por Davi, ele deixa claro que o Senhor é a nossa resposta. Olha só o que ele começa dizendo já no versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a força de Davi. Eu te amo, ó Senhor,
força minha. O Senhor, versículo 2, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Aqui Davi está dizendo o que Deus é para ele. E ele não termina aí, ele segue e vai mais adiante quando ele diz no verso 3, eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Davi invocava o nome do Senhor para ser salvo. E como é que nós vamos achar que vamos chegar a algum lugar se nós não clamarmos, se nós não invocarmos o nome do Senhor, se nós não orarmos? Chegaremos a parte alguma, a verdade é essa. É uma ilusão, é um engano achar que conseguiremos alguma coisa se não for através do Senhor na nossa vida. E como é que eu faço para Deus se manifestar na minha vida? Primeiramente eu busco a sua palavra. E, conhecendo a palavra de Deus, automaticamente a palavra de Deus vai me levar para uma vida de oração. E na oração eu aproximo a presença de Deus da minha vida, passando a ter com Ele comunhão, entrelaçamento, relacionamento. A Bíblia diz, orai sem cessar. Uma vida de oração é condição para vitória. Olha o que o salmista diz no verso 4, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreendem. Mas, olha só o que diz Davi. Na minha angústia invoquei o Senhor. Querido, se você está angustiado, sabe o que você deve fazer? Invocar o Senhor. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. E Ele, do seu templo, ouviu a minha voz. O meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Eu clamei por socorro. É isso que nós temos buscado fazer, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos e amigas. Nós temos dobrado os nossos joelhos todas as madrugadas, orado, clamado, reconhecendo exatamente isso que Davi afirma aqui. Na minha angústia, você tem passado por angústia, aflição, luta, prova? Queridos, ninguém morre de prova. Ninguém, absolutamente ninguém. A prova não é para matar. A prova é para nos fazer crescer. Mas é no meio da prova que eu tenho que clamar. Porque isto, muitas vezes Deus permite. Sabe por que muitas vezes Deus permite que a gente fique sem chão? Para a gente reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Muitas vezes, entre aspas, ok? Entre aspas. Deus permite que puxem o nosso tapete para a gente reconhecer o quanto nós somos dependentes do Senhor. O próprio salmista, ele diz assim, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Mas lá no Salmo 51, verso 10, ele vai dizer assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Nossa carne, ela não se dá bem com o espírito. Então há uma guerra, há uma luta constante entre a nossa carne e o espírito. Qual deles vence a guerra? Aquele que eu alimento. Se eu alimento a carne, falamos sobre isso recentemente, as obras da carne. Isso está lá, perdão, no livro de Gálatas, capítulo 5. Vai lá do versículo 19, 20, 21, 22, 23. É as obras da carne versus o fruto do Espírito. Como é que eu alimento o Espírito? Fruto do Espírito. E como é que eu desenvolvo o fruto do Espírito com cada um dos seus atributos? Haha, uma vida de oração. Não tem outro jeito. E eu glorifico a Deus, porque nessa pandemia, nessa crise, Deus tem despertado pessoas para orar.
Queridos, madrugada adentro, são centenas de pessoas em oração. Se o inimigo ficou feliz porque por algum tempo os templos ficaram fechados, então imaginava-se que o povo ia esmorecer. Ora, hoje cada lar se tornou uma igreja. E há pessoas hoje, nas lives, madrugada dentro, muitas vezes, em número superior às que estavam dentro dos templos. As paredes são um mero detalhe, a igreja são pessoas, a igreja é composta por você e por mim. Nós somos a igreja, porque ele escolheu habitar não em templos feitos por mãos humanas, mas ele escolheu habitar em nosso coração. Você pertence a Jesus Cristo, eu pertenço a Jesus Cristo, e uma vez que somos dele, portanto, ele habita em nós. E se ele habita em nós, você é a igreja, você é a noiva do Cordeiro. Logo, temos essa bênção sobre a nossa vida, mas precisamos nos posicionar. O que diz ele? Davi, na minha angústia eu invoquei o Senhor. É isso que eu tenho convidado e até convocado vocês a orarmos, a buscarmos a face do Senhor, a clamarmos, a nos dispormos diante de Deus. E tem mais. Eu não lerei o salmo inteiro, esse salmo é um pouco longo, são 50 versículos, mas sugiro que você dê uma lida com calma depois. Amanhã é domingão. Certamente você consegue reservar alguns minutos para leitura e meditação da palavra. Como Deus disse a Josué, não te aparte do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Ser forte e corajoso. Assim como fui com meu servo Moisés, serei contigo, e tu farás este povo herdar a terra que por herança prometi dar aos seus pais. Isso está lá no capítulo 1 de Josué. Mas o que o Senhor diz para Josué? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Eu serei contigo. Onde quer que puseres a planta dos teus pés, eu te darei essa terra. E ele começa a falar da extensão da terra. Era o mundo inteiro que estava ali diante, a Canaã, a terra prometida, diante de Josué, a ser conquistada. E Deus disse, vai, seja forte, seja corajoso. Eu serei contigo, mas não se aparte do livro da lei. Medita nele de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Não é leitura dia e noite, mas sim meditação. Eu fico como se estivesse remoendo, ruminando, a palavra exata é essa, ruminando a palavra do Senhor. Eu mastigo e engulo. E como os animais que pastam no campo, eles regurgitam aquele alimento para de novo mastigar e engolir. O boi é um exemplo claro disso, tanto é que ele tem 2 estômagos, e aquele alimento vem e vai até que seja digerido, porque eles comem capim, a celulose dá trabalho de digerir. Nós temos a palavra de Deus que precisa ser digerida, e a maneira de digerir a palavra de Deus é meditando nela de dia e de noite. Pode ser através de um cântico. Escolhemos músicas que falam da palavra, que tem na sua letra trechos da Bíblia. E aí a gente lê alguns trechos, mas não aquela leitura corrida assim, às pressas. Minha meta hoje... Não é meta. Minha meta hoje é ler 3 capítulos, porque eu quero ler a Bíblia em 1 ano. Amém? Ler a Bíblia em 1 ano, que bênção. Mas não põe uma meta. Às vezes você vai ficar um dia inteiro em cima de um versículo e Deus vai falar com você, vai falar com você, vai falar com você, vai falar com você, e aquilo vai te alimentar um versículo. Às vezes é um cenário, um capítulo, ou um conjunto de capítulos, através dos quais Deus vai falar com você. Às vezes é um salmo, às vezes é um capítulo do livro de Provérbios, né, os livros poéticos, trechos daqueles livros, a saber, Salmos, Cantares, Provérbios de Salomão. E a Bíblia vai trazendo para nós respostas, vai trazendo para nós graça, vai trazendo para nós direção, vai trazendo para nós vida, vai trazendo para nós unção, vai trazendo para nós bênção. Queridos, que alegria hoje, meditando na palavra de Deus, escrevendo um pouquinho o que eu mandei para vocês. Como aquilo alimenta. Eu fiquei meditando a respeito de Paulo e Silas naquela prisão. Fiquei meditando a respeito da história da serva do Senhor, que veio a ser rainha, chamada Esther, que era uma órfã, criada pelo tio, porque os pais morreram, sem reputação,
sem fama, sem posição social, sem recurso, mas Deus estava de olho nela. Deus tinha planos para ela. E Deus mudou o cenário dela, como mudou o cenário do rei Ezequias, como mudou o cenário de Paulo e Silas, entre muitos outros. Eu mandei esses 3 exemplos hoje no devocional, e ele pode mudar o seu cenário. Deus pode mudar o seu cenário. Eu contei 3 orações, 3 histórias de pessoas que através da oração, porque Esther se pôs em jejum e oração para se apresentar diante do rei Assuero, intercedendo pelo seu povo. Então são orações, são histórias que a Bíblia conta de orações que mudaram cenários. Mas foi através do poder da oração. Como diz aquele cântico da Alda Célia, eu creio no poder da oração, eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. E salmista Davi tinha uma intimidade, uma proximidade muito grande com Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe quando a gente diz que fulano é assim com outro? Pois é, tem gente que é assim com Deus. E olha, isso é uma vitória, uma bênção, uma graça sem tamanho. Mas só tem um jeito. Oração. Jesus era assim com o Pai, não era? Mas olha só, enquanto os discípulos iam dormir, o que Jesus fazia? Jesus passava o dia ensinando a palavra, curando, muitas vezes fazendo milagres, e à noite os discípulos iam dormir, Jesus ia orar. Os discípulos iam dormir, Jesus ia para o monte. Os discípulos iam dormir e Jesus ia ter comunhão com o Pai. Isso fazia com que eles fossem assim, ó. E logo, o que Jesus colocava diante da vida dele era bem sucedido. É isso que Deus tem para você. Uma vida de vitória. Mas há um caminho a se percorrer. Há um caminho a se percorrer. Há um caminho a se percorrer. E tem muita gente que não está disposta a pagar o preço do processo. Mas vem comigo aqui para um pouco mais do Salmo de número 18. Olha só o que vai dizer o versículo 17. Livrou-me, Davi dizendo, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Quem que me livrou? O Senhor. Versículo 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Isso fala de livramento. O Senhor se agradou de mim, ele me livrou. Isso Davi dizendo. E aí, eis uma questão interessante. Por que o Senhor se agradou de Davi? Vem comigo para o versículo 21. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Ele guardou o caminho do Senhor e não se apartou perversamente do Senhor. Ele guardou o caminho. Como está escrito no Salmo de número 119. Guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração para não pecar contra ti. Agora, só vive isso quem tem uma vida de intimidade, de comunhão, de relacionamento com Deus. Olha o que ele diz no verso 24. Daí retribuir-me, ó Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Há um outro salmo que diz assim, Senhor, quem entrará no teu santuário para te louvar? E o próprio salmista responde, quem tem as mãos limpas e o coração puro. Esse é que entra no santuário para louvar a Deus. Seguir o caminho do Senhor fala de uma vida de integridade, de santidade, de entrega, de compromisso com Deus. Porque o caminho de Deus, ele é perfeito. Vamos ler mais um trechinho de versículos aqui deste salmo, a partir do 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O Senhor é o nosso escudo. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate.
de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. O caminho do Senhor, quando Deus está contigo, Ele firma os seus passos e os seus pés não vacilam. Persegui. Alguém fala, mas eu tenho problemas com inimigos, com pessoas, ou com o próprio Satanás. Diz o salmista, persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob os meus pés. Sabe por quê? E aqui eu quero chegar num ponto interessante. O caminho de Deus é perfeito. Ponto. E é Ele que no caminho nos prepara para a guerra. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? O caminho de Deus é perfeito. E é Ele que no caminho me prepara para a guerra. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre guerra. Vocês estão comigo? Pessoal? O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. E no caminho, Ele me prepara para a guerra. Ele que me adestra as mãos. Ele é que é meu escudo. Ele é que faz com que os meus pés não vacilem. O caminho de Deus é perfeito. A palavra é provada. Há poder na palavra de Deus. Alguém poderia dizer assim, hoje eu vou provar para você que guerra faz parte do processo de Deus na nossa vida. Eu vou provar para você através da Bíblia que guerra faz parte do processo de Deus na sua vida, na minha vida. Não vamos ler, eu vou citar aqui 1 Samuel, a partir do capítulo 17, que conta a história do combate entre Davi e Golias. O pai de Davi, depois você lê capítulo 17 e 18 de 1 Samuel. Eu vou apontar aqui cinco razões para as quais não se deve fugir da guerra. Guerra, você pode chamar de luta, tribulação, problema, dificuldade, crise, pode dar vários nomes. Eu vou usar o termo guerra, porque acabamos de ler no Salmo 18, que é o Senhor, o caminho de Deus é perfeito. Primeiro, eu quero colocar isso de forma muito clara. Você pode não entender, tudo bem. Eu posso não entender, tudo bem, mas o caminho de Deus é perfeito. Ponto final. Independente de eu entender, de eu não entender, de eu concordar, de eu não concordar, de eu ter medo, de eu não ter medo, de eu enxergar, de eu não enxergar, é perfeito. Ponto final. Isso está muito claro no versículo 30 do Salmo 18. Isto posto, vamos entender como é que Deus trabalha. Está na hora, meus queridos, da gente entender como Deus trabalha. Vocês querem aprender? Vocês querem aprender? Eu sempre gostei de ensinar a palavra de Deus. Mas eu tenho percebido que só ensinar a palavra de Deus não é suficiente. Deus tem me inquietado muito a colocar a nossa vida em oração. Mas eu vou tentar aqui pedir que Deus me dê sabedoria, discernimento, graça e muita unção. Casar as duas coisas. Ensinar e orar. Ensinar para aprender e colocar em prática. Porque só o ensino, só o aprendizado, se não for vivido, não te leva a lugar nenhum. A Bíblia é um livro para ser conhecido e vivido. Você quer aprender? Você quer aprender como é que se vai para a guerra? E por que se vai para a guerra? Então presta muita atenção. Aliás, eu quero te fazer uma sugestão. Esqueci de falar isso no começo da live. Devia ter falado no início. Encaminhe essa live para outras pessoas. Convida pessoas para ouvirem essa palavra, queridos, porque eu tenho certeza que não é porque sou eu que estou falando, que a palavra é de Deus. Eu sou aqui um mero interlocutor, um mero mensageiro. O poder está na palavra, não no mensageiro. O poder está na palavra, porque a palavra é de Deus.
poder não está naquele que entrega. O poder passa por aquele que fala a palavra. Sim, sou abençoado porque a palavra passa por mim. O poder passa por mim. Mas o poder não está em mim. Não reside em mim. Não está nas minhas mãos. O poder está na palavra. E uma vez que essa palavra é posta em prática, ela libera poder. E eu quero aqui te convidar a fazer um verdadeiro estudo do que a palavra tem a nos ensinar sobre guerra, sobre luta, sobre crise, sobre tribulação, sobre aflição, sobre angústia, sobre problema. Porque se eu entender isso, eu terei mais disposição para enfrentar as minhas crises. Você tem crises? Eu digo a você, bem-vindo ao reino de Deus. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus venceu por quê? Porque ele entendeu que era parte do processo. E ele não se deixou abater. Claro, sofreu como qualquer homem. Foi difícil para ele, como é difícil para você, como é difícil para mim. Mas ele calçou-se, ele se revestiu da armadura de Deus. Conforme Paulo escreve lá na carta aos Efésios, ele se revestiu da armadura de Deus. Um outro dia a gente vai falar sobre a armadura de Deus. Jesus se encheu do Espírito Santo. E com o poder do Espírito Santo, ele venceu todas as guerras que se apresentaram a ele. Jesus não perdeu uma única batalha em toda a sua vida na terra. E ele deixou para nós exemplo, porque ele venceu enquanto homem. No momento em que ele estava entre nós, ele era homem, filho de Deus, ok, gerado como fruto de Deus, semente plantada no ventre de uma mulher virgem, ok, mas ele era homem. E como tal, suscetível a cair como você e como eu. E sofreu, pagou o preço, sentiu no seu corpo as consequências de todas as tribulações como você e eu sentimos. Isso é fato. Mas ele entendia o propósito. Coisa que muitas vezes você e eu não entendemos. E se não entendemos o propósito, aí a coisa se complica. Primeira coisa que eu quero falar sobre guerra. Se eu buscar 1 Samuel capítulo 17, o pai de Davi, Jessé, disse para o seu filho Davi, Davi, vai para a guerra e leva esses mantimentos para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Foi o pai que mandou Davi para a guerra. Levar alimentos, suprimentos para os seus irmãos mais velhos. Vocês acham que o pai mandaria o filho para a morte? Não. Primeira coisa que eu preciso entender sobre a guerra não é para você e para mim, como não era para Davi, morrer. Tem gente que foge da guerra, foge da luta, foge da dificuldade, foge do inimigo, com medo de morrer. É preciso entender que você vai ser chamado sim para ir para frente de batalha, não para morrer, mas para ser honrado. Guerra é lugar de honra. Diga-me se Davi não foi honrado na guerra, naquele combate inusitado, inesperado, impensável, improvável, irracional até contra Golias. Davi foi honrado? Ele foi para a guerra para morrer? Não. Essa guerra que você está enfrentando não é para a morte, mas é para a honra. Davi foi honrado no campo de batalha. Ele chegou ali, se deparou com Golias e ele não teve dúvidas que aquele combate era para ele. Ele se indignou, inclusive, mas ninguém tem coragem de silenciar esse incircunciso cidadão. Interessante.
Davi nunca chama Golias de gigante. Davi se dirige a ele como um incircunciso, filisteu, mas nunca como gigante. Observem isso no texto bíblico. Porque Davi não estava preocupado com o tamanho. Ele estava preocupado é que a afronta do filisteu incircunciso, pecador, nós poderíamos dizer até o endemoniado filisteu, se levantando contra Israel, o povo de Deus, e blasfemando, e questionando, e afrontando o exército do Deus Altíssimo. Isso fala de alguém que entende o que é uma guerra. Davi, desde muito jovem, Davi, ao contrário do que muitos pensam, ele já vinha sendo preparado por Deus. Cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, Davi matou um leão e um urso. Não existe essa história, sabe, igual fast food, comida rápida, comida pronta. No reino de Deus não funciona. Tem muito crente por aí, tem muito servo de Deus que foi gerado em granja. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquele pintinho que nasce, já sai do ovo, e ele em 40 dias está pronto para ser abatido e colocado na panela? De tanto que injetam hormônio nele? Não, no reino de Deus não funciona assim. Não seja você um pintinho de granja, de jeito nenhum. Porque Deus tem um tempo de processo, de maturação. Deus estava trabalhando com Davi enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai. E assim foi Deus com ele quando ele enfrentou o leão, quando ele enfrentou o urso. Deus era com Davi, não para a morte, para a honra. E quando chegou o momento de ir para o campo de batalha, Deus foi com Davi, não para a morte, para a honra. Quando Deus está contigo e está te preparando e está no processo, é para a honra que você vai para a guerra, é para a honra que você vai para a tribulação, é para a honra que você vai para o campo de batalha, é para a honra que você vai diante das aflições. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas sede de bom ânimo, pois eu venci. E num outro momento, antes de ele voltar para o céu, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Último versículo do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A diferença não é o que você enfrenta, mas é quem está com você. Davi tinha certeza quem estava com ele. Tanto que ele dizia para Golias: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia que Deus era com ele. Davi sabia que Deus era na vida dele. Deixa eu te falar uma outra coisa sobre guerra. Deus vai te mandar para a guerra, sabe por quê? Porque ele vai te dar troféus. Vocês estão comigo? Vocês estão acompanhando? Vocês estão anotando? É importante. Eu já falei isso em algumas lives lá atrás. Papel e caneta não fazem mal a ninguém. Eu sei que a live fica gravada e que depois você pode rever. Mas anotar faz você aprender melhor. Deus vai te levar para a guerra para te dar troféus. Há um outro momento em que diz que na tenda de Davi tinha a espada e o escudo de Golias. Davi ficou com a espada e com o escudo de Golias, troféu. Deus vai te mandar para a guerra porque ele vai te dar troféus. Deus vai te dar conquista. Deus vai te dar bênção, troféus. E o que mais? Você acha que é só isso? Tá bom para você? Não é só isso não, tem muito mais. Preste atenção. Não dorme não, acorda aí. Presta atenção. Deus vai te mandar para a guerra porque ele vai te dar riquezas. Presta atenção no seguinte, Davi perguntou, porque havia meio que uma recompensa para quem matasse Golias. Ia se casar com a filha do rei Saul, Mical. Ia ser a família dele, por toda a descendência, ia ficar isenta de impostos e ia receber riqueza. Então Deus vai te mandar para a guerra. Davi perguntou, e quem matar esse gigante ganha o quê? Aí falaram para ele qual era o prêmio pela cabeça de Golias. E Davi foi e conquistou. Deus te manda para o campo de batalha porque ele vai te dar riqueza. Riqueza não necessariamente monetária, mas riqueza. Riqueza tem outras conotações. Riqueza é mais do que só dinheiro. Tem gente que é pobre, só tem dinheiro, mas não tem
o Evangelho, não tem Cristo, não tem o Rei dos Reis a seu lado, não tem o poder do Espírito Santo na sua vida, só tem dinheiro. Mas nós temos muito mais do que isso. Você vai ser mandado para a guerra porque Deus vai te dar riqueza. E tem mais, você está satisfeito? Não acabou não. Não acabou não, presta atenção. Deus vai te mandar para a guerra porque Ele vai mudar seu endereço. Davi, enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele morava com o seu pai. Sabia disso? Ele morava com o seu pai, ele era o filho mais moço, cuidava do rebanho do pai. Mas quando ele foi para a guerra e ele ganhou e ele matou Golias, ele nunca mais voltou a morar na casa do pai. Ele foi morar no palácio. Palácio do rei Saul. Sabia disso? Nunca mais ele voltou para casa. Deixa eu te falar mais ainda. Deus vai mudar seu endereço. Vai te colocar para morar num palácio espiritual. E tem outra coisa interessante. Deus vai te dar amigos. Diz a palavra de Deus que Jonatas, filho mais velho de Saul, apegou-se a Davi. Deus vai te dar amigos na guerra. É na guerra. E tem mais ainda. Deus vai te dar identidade. Sabe por quê? Quando Davi se apresenta para Saul, primeira coisa, olha a oportunidade. Se não fosse aquela guerra, se não fosse o campo de batalha, se não fosse aquela circunstância, presta atenção. Jamais Davi chegaria à presença de Saul. Imagina, um jovem, um menino, tem uma audiência com o rei? Claro que não. Mas quando Davi se apresenta e fala, eu vou enfrentar Golias. E levam ele até Saul. E aí perguntam, mas quem és tu, mancebo? Jovem, garoto, menino? Daquele dia em diante, Davi teve a sua identidade restaurada. Ele disse, eu não sou mancebo. Eu sou Davi, filho de Jessé, o belemita, de Belém. Deus deu a ele, restaurou sua identidade na guerra, no campo de batalha. E dali para frente, ninguém nunca mais chamou Davi de menino, de mancebo, de garoto, de rapaz, de jovem, ruivo, de boa aparência. Ele passou a ser Davi. E mais tarde, rei Davi. Tudo isso na guerra. Então por que você está fugindo da guerra? Por que você está fugindo do campo de batalha? Por que você está fugindo da crise? Por que você está com medo? Por que você está correndo? Por que você está se escondendo? Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. E é na guerra que você vai prevalecer. É no campo de batalha que Deus vai te dar. Olha quanta coisa. Ele vai te dar honra, Ele vai te dar troféus, Ele vai te dar riqueza, Ele vai mudar o teu endereço, Ele vai te dar identidade, Ele vai te dar amigos. No campo de batalha. Nós não fomos chamados, presta atenção. Nós não fomos chamados para o fracasso. O Filho de Deus, verdadeiro Filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Pela fé. Pela fé nós somos filhos de Abraão, herdeiros da promessa. E nós não fomos chamados para andar por essa terra aqui como qualquer um, não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós somos chamados para comer o melhor desta terra. É isso que Deus tem para nós. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Não tenha medo da crise. Escutei hoje a seguinte frase, até dei risada. Tem gente que tem tanto medo do coronavírus que só de ouvir falar coronavírus já tem falta de ar. É claro, devemos tomar cuidado. Principalmente o pessoal que é do grupo de risco. Mas em nome de Jesus, para com isso. Devemos nos precaver, devemos tomar as nossas medidas de cautela. Mas nada de ficar fugindo. Nada de ficar se escondendo. Nada de ficar acuado. Escutou o nome Covid-19, já tem falta de ar? Não pode ser assim. Onde é que está a sua fé? Como Jesus disse para os seus discípulos, por que duvidastes, homens de pequena fé? Nós temos que ter aquela convicção que a palavra nos mostra. Eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais.
Efésios 3:20, e muito mais além do que tudo que pedimos ou pensamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 2 Coríntios 2:9. Cremos que Deus está nos chamando para a guerra. É tempo de nos posicionarmos como exército de Deus. E olha o que Deus vai te dar no campo de batalha. Começa a ler lá 1 Samuel capítulo 17, vai seguindo com a leitura, você vai ver o que Deus deu para Davi a partir da guerra. Por que você está fugindo? Por que você está acuado? Por que você está com medo? Por que você está se escondendo? Veja quantas coisas Deus tem para você. Honra, troféu, riqueza, novo endereço, identidade, amigos. Tudo isso para alguém que estava no anonimato. Davi era um anônimo, um menino. Foi ungido rei porque Deus estava de olho nele. Que até os olhos de Samuel, o profeta que foi ungir o novo rei, lá entre os filhos de Jessé, não olhou primeiramente para Davi. Davi foi o último, ele era o improvável. Ele era o último da fila, mas Deus inverte. O último da fila para Deus é o primeiro. Ele é mais moço. Lembra da história de Gideão? Gideão estava malhando trigo lá no lagar, num buraco lá, escondido, com medo. Que as colheitas estavam sendo roubadas, o trigo estava sendo ceifado. E ele era o menor da casa do seu pai, que era da menor tribo, mas Deus estava de olho nele. Deus é o que muda cenário. Deus mudou o cenário de Gideão, Deus mudou o cenário de Davi, e Deus está aqui para mudar o seu cenário. Para de ficar correndo, se escondendo, fugindo, porque é tempo de clamarmos, nos posicionarmos e tomarmos posse do que Deus tem. E aí eu conto com você. Vamos juntos entrar na presença de Deus. Vamos juntos entrar na presença de Deus. Para que Ele complete a sua obra na sua vida e na minha vida. Meu contato está aí, pessoal, fixado. Estou à disposição para orarmos juntos, porque eu creio que Deus tem algo muito maior para a sua vida e para a minha vida. Não deixe para depois. Não perca a oportunidade que Deus está lhe dando, porque na crise vem oportunidade. Não perca a oportunidade que Deus está te dando, porque na crise vem oportunidade. Eu tenho certeza, cada vez que eu dobro os meus joelhos, eu fico mais convicto. Aumenta a minha certeza de que Deus está nisso. Deus permitiu. Ele pode não ter arquitetado essa pandemia, mas Ele permitiu. E a Bíblia fala, não sou eu quem diz, que todas as coisas, olha só, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe de quem? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, para você, tem planos de tirar você de onde você está e te colocar no lugar em que Ele te quer. Foi assim com Davi. Ele pegou, usou uma guerra para dar vitória, para dar honra, para dar troféus, para dar riqueza, para dar novo endereço, para dar identidade, para dar amigos. O que mais você precisa? E também
Deus está contigo. Como estava com Davi naquele campo de batalha, Deus está contigo. Não tenha medo, não tenha receio, não entre em desespero, porque Deus está contigo. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele tem planos para a sua vida. Gosto muito daquele cântico que diz assim, que Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Nos trouxe aqui, é um cântico muito antigo, para possuir a terra que nos deu. Deus mudou a vida de Davi. E a bênção começou, sabe quando? Na guerra. Na guerra. Deus está aqui para mudar a sua história. E escrever uma linda nova história através da sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê, a Bíblia diz assim, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Então começa a olhar para o seu problema como uma ferramenta de vitória. Começa a olhar para o seu problema como uma ferramenta de vitória. Porque Deus fará. Como diz a palavra de Deus, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Nós vamos voltar a abordar alguns aspectos desta palavra. Eu creio que há muito a falar sobre isso. Mas nós já estamos chegando nos minutos finais. E eu não gostaria de encerrarmos sem que nós orássemos. E eu repito, coloco mais uma vez o convite. Eu até terminei o devocional que mandei para vocês com essa chamada. Vamos juntos? Vem comigo? Nessa jornada de oração? Agora não basta mandar o nome, ore por mim. Não funciona assim. É ore comigo. Não é ore por mim. É ore comigo. Porque você ora e nós oramos. Então, Deus se manifesta. Hoje, Deus está vivo. Deus está aqui. E se você crê, Deus vai te dar uma prova. Deus vai te dar um sinal que está com você. E nós vamos ouvir os testemunhos depois. Se Deus quiser, em breve nós vamos fazer uma live para ouvir os testemunhos do que Deus está começando a fazer agora. Nessa mudança de cenário que Deus está promovendo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu te agradeço por estes momentos especiais na tua presença, estudando a tua palavra e ouvindo a tua direção. Eu coloco, Senhor Jesus, a minha vida nas tuas mãos mais uma vez, assim como coloco a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão conosco nesta live, bem como daqueles que estarão em outros horários ouvindo a tua palavra e recebendo a tua direção. Pai, muito obrigado. Que venha o teu reino, Senhor Jesus, e que seja feita a tua vontade. Nós nos colocamos, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor deseja através da nossa vida. E declaramos, Senhor, eis-nos aqui. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fé. Acrescenta-nos a fé. Pai, entra com providência na vida de cada um dos meus amados que estão nesta live hoje, trazendo sobre eles graça e paz da parte do Senhor, virtude e unção, bênção e vitória, vindos do alto. Pai, traz sobre nós fé e coragem, esperança e ousadia, a fim de que possamos verdadeiramente enfrentar, marchar e não nos acovardar e ficarmos acuados diante das circunstâncias. Faça-se a tua vontade em nós
E para tal, nós nos apresentamos a Ti, em o nome de Jesus. Quebramos todas as cadeias, Pai, pois sabemos que o Senhor é o nosso rochedo, como diz o salmista aqui no Salmo 18. O Senhor é o nosso refúgio, é o nosso baluarte. É o socorro bem presente na hora da tribulação. Por isso, Pai, nós nos colocamos na Tua presença e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Espero estar com você mais uma vez amanhã às 22 horas. Conto contigo e peço a você, me ajude divulgando estas lives para que esta palavra alcance outras vidas também. Até lá, um forte abraço, fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Permaneço à sua disposição para orar, para ministrar a palavra e também para buscar a face do Senhor em comunhão. Deus te abençoe. Até lá, um forte abraço. Bom domingo. Separe um tempo amanhã para estar na presença de Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor fará algo especial, mostrando para você uma prova de que esta palavra é do Senhor. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.